Olá, tudo bem com vocês? Professor Rússio Ferraz na área. Eu vou estar resolvendo algumas questões de direito administrativo para você, é, para o concurso da Polícia Científica de Santa Catarina, Banca FEPESE. Aqui eu quero chamar a tua atenção que a Banca FEPESE, em regra, a sua grande maioria, fica presa no edital. Às vezes dá uma caidinha, assim, mas vou te dar umas dicas bem legais. E um outro detalhe do direito administrativo, se você está estudando pela primeira vez, o direito administrativo, ou vem estudando há bastante tempo e não percebeu, o direito administrativo, basicamente, eu tenho três escolas que eu vou apresentar para você: a escola clássica, uma escola intermediária e uma escola contemporânea. Então, às vezes, eu disse, às vezes, determinados conceitos no seu bojo, no seu todo, ele acaba sendo coerente. Então a banca procura ser coerente, ou seja, procura não ficar divergindo muito em relação aos autores. Mas às vezes acontece e eu vou te chamar a atenção nesse processo. Vamos para a questão número 1, que diz assim: assinale a alternativa que lista somente os princípios explícitos. Cuidado, quando você fala em princípios explícitos, quase falhou aqui ao falar essa palavrinha, ou expressos, é muito mais comum aparecer princípios expressos. Mas, às vezes, a banca quer ser diferente, utiliza princípios explícitos. O direito é assim, né? Se pode complicar, porque não complicar. Mas você não pode deixar de ler o artigo 37, cabeça do artigo, caput. Alguns falam caput, mas é caput. E descobrir que lá tem os princípios expressos ou explícitos que orientam a administração pública. Então tem lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E alguns professores pedem para você decorar a palavra limpe. Então lembre-se quando falarem para você, em regra geral, dentro do direito administrativo, princípios expressos ou princípios explícitos. Eu estou me referindo ao que está no caput do artigo 37 da Constituição Federal e que traz para você legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele quer saber nessas alternativas aqui o que está como princípios expressos ou explícitos do direito administrativo. Honestidade e capacidade não é. Honestidade e competência também não é. Ilegalidade, gente, alguns políticos, né? Ilegalidade não é um princípio. Pessoalidade também não, né? Que todos os atos administrativos devem ser sempre praticados com base na lei. Quando você fala que o ato administrativo é praticado, um ato administrativo é a manifestação de vontade da administração pública, essa vontade é a vontade que está na lei. Ou seja, todo ato administrativo tem que ter uma lei anterior que assim permita a sua prática. Também está errado. Ilegalidade de novo, né? Se você eliminou a letra C, eliminou a letra D, também não é imoralidade, é moralidade. E aí sobra legalidade e impessoalidade. Então a alternativa E acaba respondendo a nossa questão. Lembrando a você que está estudando, sei que vai tomar posse logo e vai me convidar para o churrasco, lembrando a você que princípios explícitos é a mesma coisa que princípios expressos, eles estão colocados na cabeça do artigo 37 da Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e. Vamos fazer o exercício número 2, que diz assim: assinale a alternativa correta acerca da invalidação do ato administrativo. Todas as vezes, em qualquer prova, eu não vou falar qualquer prova, que pode queimar a língua depois, mas eu dou aula para concurso público, principalmente na esfera federal, desde 2004. E
Eu não lembro de algum concurso não ter cobrado sobre ato administrativo. Então, cuidado, ato administrativo, decore o conceito básico, é toda manifestação de vontade da administração pública. E aí esses atos, quando a gente vai falar em validação no sentido geral, eu tenho dois efeitos que eles podem produzir. O efeito ex tunc, ou seja, não retroage a prática do ato. Aliás, retroage a prática do ato, de novo. Retroage a prática do ato, efeito ex nunc. Não retroage a prática do ato. Então, repetindo, né? Veja como a gente se confunde. Ex tunc retroage a prática do ato. Ex nunc não retroage a prática do ato. Se eu pego um ato administrativo, não vale mais, e ele produz um efeito ex tunc, ele retroage até a origem que foi praticada. Por exemplo, um ato administrativo foi feito com base numa lei. Só que essa lei, ela tem um vício de legalidade. Então eu preciso anular esse ato. Anula esse ato, produz um efeito ex tunc, ele retroage até a prática do ato. Um ato discricionário é um ato que eu concedo ao administrado como um todo, à pessoa como um todo, porque é conveniente e é oportuno que ele pratique esse ato. É conveniente e é oportuno. Só que agora eu entendo que ele não é mais conveniente, não é mais oportuno. Por exemplo, eu permito que você esteja num lugar público vendendo laranja. Só que agora não é mais oportuno, não é mais necessário. Então eu revogo esse ato. Só que essa revogação vale daqui para frente. Percebeu? Ele não. Vamos ler cada uma das alternativas. A invalidação do ato administrativo não gera, a FEPES ela mete errinhos em português, não gera o dever da administração pública indenizar o particular. Ora, gente, isso aqui está errado, né? Uma vez que você invalida o ato, eu entendendo invalidação do ato, você acaba prejudicando aquele que foi terceiro de boa-fé. Esse indivíduo, que é o terceiro de boa-fé, vou colocar aqui para você lembrar, ele deve sim ser indenizado. Então, já errou a primeira alternativa. A revogação, opa, estou falando de um ato discricionário. Você vai ter um momento que você vai estar estudando direito administrativo, que você vai ter lá atos vinculados e atos discricionários. A revogação do ato administrativo vinculado, gente, se o ato administrativo ele é vinculado, é porque ele é um ato que está embasado numa lei, certo? Ou já consumado, está sujeito aos mesmos requisitos de edição? Não. Não está sujeito aos mesmos requisitos de edição. Porque se um ato administrativo, se eu falar de um ato administrativo vinculado, ele é um ato que está embasado na lei. Há uma situação dentro do direito ambiental, que não é o caso aqui, que eu posso revogar um ato vinculado. Mas é uma única situação. E eu não vou trazer aqui adentro, porque direito ambiental não cai para você. Então, não, isso aqui está errado. Porque quando eu falo em então, eu não falo em revogação. Até porque a revogação, ela se dá em atos discricionários, regra geral. Tem uma exceção. Em que aquele ato é conveniente e oportuno para a prática dele, só que agora não é mais conveniente, oportuno e necessário. A letra C, ela diz para a gente, o motivo para a revogação do ato administrativo é o vício de ilegalidade? Veja, se ele tem um vício de ilegalidade, ele é um ato que ele sofre anulação e não revogação. E aqui você vai ter que lembrar dos elementos do ato administrativo. O primeiro deles, competência.
depois finalidade, depois forma, depois objeto. Esses são os elementos ou requisitos de validade de um ato administrativo. Competência, finalidade e forma é o que a gente chama de vinculados. Motivo e objeto é o que a gente chama de descrição. Então, você já deve ter percebido que na sua prova, a banca vai ficar fazendo esse jogo entre vinculado e discricionário. Você tem que estar bem atento. Por isso que eu peço a sua atenção. E quando você for resolver as questões de direito administrativo, você fique bem atento no que está sendo colocado. Veja, ele disse na letra C, o motivo é a situação de fato e a situação de direito que leva à prática daquele ato. É uma situação discricionária. Para a revogação, se eu estou falando em revogação, eu estou falando em atos discricionários. O ato administrativo é o vício de ilegalidade. Vício de ilegalidade, ou vício na lei, não leva à revogação, leva à anulação. Então, muito cuidado com isso. A competência para revogar o ato administrativo é da própria administração pública ou do Poder Judiciário. Cuidado, isso aqui é questão marota. Veja, se o ato administrativo foi praticado pela administração pública, a quem cabe revogar esse ato é a administração pública e não o Poder Judiciário. Então vamos pegar aqui os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O Poder Executivo pratica atos administrativos. O Poder Judiciário também pratica atos administrativos. O Poder Legislativo também pratica atos administrativos. Ora, o Poder Executivo só vai ter poder de revogar seus próprios atos administrativos. O Poder Judiciário só vai ter competência para revogar seus próprios atos administrativos. E o Poder Legislativo também. Então, quando o Poder Judiciário faz assim, não vai ter expediente segunda e terça. É um ato administrativo. Quem é que pode revogar esse ato administrativo praticado pelo próprio Poder Judiciário? O próprio Poder Judiciário. Mesma coisa no Poder Executivo. Mesma coisa no Poder Legislativo. Então, cuidado, a competência para revogar. E ele usou a palavra aqui, ó, revogar. Ou seja, eu, administração pública, entendo que não é mais conveniente, não é mais necessário, não é mais oportuno a existência daquele ato. Então, o erro ficou aqui, ó. Certo? Errado. Os efeitos do ato administrativo revogado devem permanecer vigentes até a edição do ato revogatório. Correto. Os efeitos do ato administrativo que foi revogado, eles vão permanecer vigentes até a edição do ato, porque ele tem um efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Vale dali para frente, mas enquanto a edição daquele ato não for publicado, ele está valendo. É como se a administração pública falasse assim para você: você não pode mais vender cachorro quente, que eu vou revogar, por exemplo, a permissão que eu te dei. Beleza. Mas enquanto ela não publica esse ato revogatório, você vai continuar vendendo cachorro quente. Percebeu? É a letrinha E. E aqui eu fiz uma observação, eu já estava esquecendo, vou colocar aqui, ó. Artigo 7, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, que eu quero que você leia, e eu vou pegar a anotação que eu fiz aqui para você, destacado, que vai falar sobre a responsabilização dos agentes públicos em relação
a esses atos que são revogados, atos, tá? Ou que é no sentido que eles venham causar dano. Então, muito cuidado. Eu, se fosse você, pegaria essa questão número 2 e trabalharia ela de novo. Ela é muito importante. O exercício número 3. Sobre o de novo aqui, tá vendo? Vai aparecer bastante, que eu deixei bastante. Acho não. Bastante questões sobre isso. Vamos falar sobre o ato administrativo de novo. Se lá na questão número 2 eu apresentei para você os elementos do ato administrativo, aqui eu vou apresentar os atributos do ato administrativo. Então eu tenho lá a presunção de legitimidade. Cuidado que alguns autores, presunção de legitimidade e veracidade. Imperatividade, veracidade e autoexecutor. Bom, o que eu quero te chamar a atenção, e isso é muito importante para a nossa prova, é que alguns autores, como a professora Maria de Pietro, ela coloca um quarto atributo aqui. Certo? Lembra que eu devo ter falado isso para você lá no exercício anterior? E nós temos uma divergência em alguns pontos do direito administrativo. Então, lembre-se, lá no exercício 2 eu coloquei os elementos do ato administrativo, também dito em concurso como requisitos de validade do ato administrativo, e aqui os atributos. Vamos lá. Sobre o ato administrativo. O motivo do ato administrativo, lembre-se que o motivo é um dos elementos do ato administrativo, ou requisito de validade do ato administrativo, e ele é discricionário, corresponde à situação de fato e à situação de direito que ensejaram, que levaram à sua prática. Está correto. Então, motivo do ato administrativo é um elemento do ato administrativo. E é um elemento de validade do ato administrativo. Ele é discricionário. Certo? Todo motivo do ato é a situação de fato e a situação de direito que levam à prática daquele. A competência, outro elemento do ato administrativo, pode aparecer em prova. Para a prática do ato administrativo, poderá ser renunciada por seu titular. Não pode, gente. Aquele que tem a competência para praticar o ato, ele não pode abrir mão dessa competência. Ele pode, em alguns casos, delegar essa competência, mas ele não pode abrir mão dessa competência. Grave isso para a prova. Ele só pode delegar a competência quando ele não estiver diante de uma competência exclusiva. Se ele estiver diante de uma competência exclusiva, ele não pode delegar. Mas se a competência dele não é exclusiva, ele pode delegar. Então, muito cuidado com isso. O que ele não pode é renunciar, abrir mão da competência. Por exemplo, está diante de uma competência e falar assim, olha, eu não abro mão, deixo que o outro pratique. Não pode abrir mão dessa competência. Então, por isso, a alternativa está errada. Desvio de finalidade. Olha, todas as vezes que eu pratico um ato administrativo, ele visa sempre o interesse público. De novo, não é vinho branco, é a água, tá? É a água. Todas as vezes que eu pratico um ato administrativo, eu pratico visando sempre o interesse público. De novo, todas as vezes que eu pratico um ato administrativo,
praticam usando sempre o interesse. Desvio de finalidade significa que aquele ato administrativo foi praticado sem visar o interesse público, praticado de maneira pessoal. Então, o desvio de finalidade do ato administrativo ocorre quando um agente público pratica um determinado ato sem competência para tal. Errado. Porque eu posso ter a competência para a prática do ato. Eu sou um prefeito e eu tenho a competência de determinar onde deve ser asfaltado ou quais ruas devem ser asfaltadas. Eu vou lá e mando asfaltar somente na frente da minha casa. Ora, quem é que tem a competência para determinar quais ruas podem ser asfaltadas? Eu, prefeito, tenho essa competência. Mas eu asfaltei somente à frente da minha casa. Houve um desvio de finalidade do ato. Esse ato foi praticado de maneira pessoal. Então, ele feriu a impessoalidade do ato administrativo. Ele feriu um dos princípios expressos ou explícitos que estão na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal. Letra D. Todo ato. Aqui, ó. Aqui já te chamou a atenção, né? Porque você está falando de uma situação absoluta, né? Numa situação absoluta. Todo ato administrativo passa a produzir efeitos desde a sua edição? Errado. Errado. Eu posso editar um ato e dizer que o efeito dele é daqui para frente. Por exemplo, eu digo lá, olha, esse ato administrativo que eu, prefeitura, estou praticando vai permitir que todo mundo possa vender produtos na festa da cidade em novembro. Aí eu coloco lá, dentro do ato. A inscrição vai começar somente em outubro. Ou seja, aquele ato ele só vai produzir efeito a partir daquele momento que eu estabeleci. Então, não é desde a sua. E a letra E diz assim: a execução do ato administrativo, depende da ocorrência de provimento de decisão judicial, ou seja, todo ato administrativo que a administração pública vai praticar, ela depende que o Poder Judiciário fale assim, pode praticar? Acho que não, né, gente? Independência dos poderes, né? Tá? Errado. Aqui, ó. Não, do ato administrativo depende? Não, não depende. Então, a alternativa que ficou, alternativa A. Vamos para o exercício. No exercício 4, diz assim: é correto afirmar sobre agentes públicos. Agentes públicos geralmente é chamado de servidor público, em sentido amplo. Pode acontecer da banca, às vezes, chamar esse agente público, esse servidor público, de funcionário público. Quando ela se refere a funcionário público, você tem que entender que ela está falando agente público de maneira geral. Porque antes de 1988, você falava funcionário público. Agora você não fala mais. Você fala agentes públicos ou servidor público em sentido amplo. Vamos lá. É dever do servidor público estar filiado à entidade de classe ou associação sindical? Errado. Não é um dever. Não é uma obrigação. Ele não está obrigado. Letra B. Após 3 anos de efetivo exercício, o servidor público será considerado estável. Sim, verdade. E vitalício? Não. Só é vitalício naqueles cargos que permitem que o indivíduo só perde o cargo por processo judicial transitado e julgado. Veja, eu, servidor da Polícia Científica, eu posso perder o meu cargo por processo administrativo. Mas se eu sou ministro do STF, cargo vitalício, ministro do STJ, cargo vitalício, eu só vou perder meu cargo por processo judicial
judicial transitado em julgado. Tá? Errado. O ingresso em cargo público dar-se-á exclusivamente por meio de concurso público. Errado, gente. A cargo público em comissão, eu não entro por concurso público. Por isso, já deixou a questão errada. Né? A letra D. A readaptação de cargo público corresponde à investidura do servidor em cargo compatível com sua limitação, seja ela física ou mental. Isso aqui está correto, né? Readaptação é readaptar aquela situação que eu me encontro. Então, por exemplo, eu trabalho lá como um servidor público, sou responsável para dirigir os carros oficiais. Estou lá, fiz um concurso público para ser motorista de carro oficial, me dediquei a isso tal, e eu estou lá, dirigindo carro. Um belo dia eu sofro um acidente e perdi um braço. Por exemplo. De repente aquele carro até poderia ser readaptado, mas eu perdi o braço. Só que agora me colocaram num lugar em que eu posso usar um dos braços para fazer uma determinada atividade administrativa. Então ocorreu o quê? Uma readaptação. E ela sempre tem que estar embasada na sua limitação, seja ela física, seja ela mental. Mesmo que eu tenha uma situação mental, em que tratando, pés, idade, então tem que ser readaptado. Então, essa questãozinha. Ao licenciar-se da função pública, o cargo ocupado pelo servidor será considerado vacante, será considerado vago? Errado. Porque se o cargo é considerado vago, eu tenho que fazer concurso para preenchê-lo. Então, se de repente eu tiro uma licença, e aqui não está falando que tipo de licença, por exemplo, a pessoa tira uma licença maternidade. O cargo não pode ser considerado vago, porque senão a administração pública teria que fazer concurso público. É o exercício. Qual é a letra E? Eu quero te chamar a atenção num detalhe específico. Você viu aqui, eu vou retornar, que a questão número 1 falou de princípios. Questão marota sempre cobrada em prova. Não deixe de observar os princípios expressos e os princípios administrativos. Ou seja, os princípios expressos do direito administrativo, colocados no artigo 37, cabeça do artigo 37 da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios administrativos como um todo, que você vai ter que dar uma olhada nesses princípios de forma geral, como o princípio da tutela, etc, etc, etc. E dar uma olhada. Aí, ato administrativo, a questão 2 e 3, falando de ato administrativo é figurinha de prova. Ato administrativo eu posso dizer para você que é uma questão certa. É muito difícil não aparecer na prova. Só se o aplicador está enjoado de perguntar sobre ato administrativo. O exercício 4, ele falou um pouco de agentes públicos. Então aí vai envolver essa situação da tua... Como é que se fala? O estatuto que está sendo cobrado dentro dele, estatuto do setor público estadual. Essa parte eu quero te chamar a atenção de você saber o que é um cargo, o que é um cargo considerado estável. Veja as regras do estatuto, como que ele considera um cargo estável, que leva ao vamos chamar de estabilidade. Cuidado com readaptação, o que é aquela causa no cargo. E aí falou das licenças. Há um artigo dentro de cada estatuto, seja do Estatuto Municipal, Estadual ou Federal 8.112, e ali você tem um conjunto de licenças. É interessante que você aborde esse processo aí. Bom, nesse primeiro bloco, então, nessa primeira aula,
Nós abordamos esses assuntos, destaquei esses assuntos para você. Fique de olho e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos. Tchau, tchau.